Fala aí, turma do oitavo. Show com vocês? Então, dando início ao nosso PET, vamos falar aí na semana 1 de um assunto muito legal, que é transmissão de calor, né? Mas e aí, o que é calor? Calor vem do Sol? Como que o calor chega até a Terra, né? Como que o calor age, né? A gente vai pensar isso agora, tá? Mas aí vem a questão, qual que é a diferença entre calor e temperatura? O que seria calor, o que seria temperatura? Será que calor e temperatura é a mesma coisa? Será que calor é o significado de temperatura ou temperatura é o significado de calor? Então vamos tentar entender isso agora, tá? Então, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre temperatura, né? Como eu já falei lá no sexto ano, né? A gente vem aí falando da questão da química, né? No sexto ano, todo corpo, né? A gente fala que todo corpo é formado por matéria, né? E a matéria é formada por átomos. Então esses átomos se ligam, formam as moléculas, né? E então eu tenho a matéria. Então tudo que a gente vê, toca, sente é formado por moléculas, é formado por átomos. Então é matéria, tá? Então o que acontece? O calor, quando você dá calor a um corpo, você está fornecendo energia para esse corpo, tá? Então quando você fornece energia para esse corpo, as suas moléculas começam a vibrar, começam a agitar, né? Aí você lembra daquela propaganda lá do Nescau, né? Nescau fala energia que dá gosto, né? Então a criança que toma Nescau é a criança que consegue correr, brincar, pular. Então ela tem energia, né? Então se você pegar como calor é energia, então se você fornecer energia para o corpo, as suas moléculas começam a vibrar. Então a gente está vendo que na verdade a temperatura é como se eu estivesse medindo o quanto as moléculas estão mexendo dentro do corpo, né? Então toda vez que eu pego um termômetro e coloco debaixo do braço, eu estou medindo o quanto as moléculas que formam o meu corpo estão agitadas, tá? Então, como o meu corpo está quente, né, a febre deixa o corpo quente, então as moléculas do corpo ficam agitadas. Então a gente consegue medir essa temperatura com um termômetro, tá? Então temperatura seria você calcular ou você observar o quanto as moléculas do corpo estão mexendo, tá? Como eu falei para vocês, calor é energia, né? Mas não é essa energia igual o papai está fazendo aí, o muque dele, mostrando que ele tem energia, né? Na verdade, o calor é uma energia que a gente chama de energia térmica, né? Então, a gente está vendo ali a lupa, né? Ela acaba concentrando a energia que vem do Sol em um ponto. Então, eu forneço muita energia para aquele papel. Então as moléculas daquele papel começam a vibrar tanto, porque elas têm muita energia, então a temperatura começa a aumentar naquela região ali, e aí a presença do gás oxigênio perto do papel faz o papel pegar fogo. É um processo que a gente chama de combustão, tá? Então calor é uma energia que a gente fala energia em trânsito. Eu consigo transferir calor de um corpo para o outro, tá? Então no caso aqui da lupa, eu estou transferindo o calor que veio do Sol, né, para o papel. Como eu estou concentrando esse calor num ponto só, esse papel acaba pegando fogo, tá? Aqui a gente tem algumas formas de transmissão de calor. Eu já falei do Sol, né? Então a transmissão de calor que vem pelo Sol é chamada de irradiação, tá? Quando você aquece a panela, né, aquece ali o bule para poder fazer o café, fazer o chá, a água começa a borbulhar, né, o que a gente chama de ebulição, tá? Por que isso acontece? Porque o fogo que está na trempe do fogão, ela está encostando na panela, né? Então ele está passando a energia do fogo para a panela, tá? E a panela está passando a energia para a água. Então as moléculas da água começam a vibrar, né? Começam a mexer ali dentro. Então elas começam a circular dentro da panela.
Então a água que está embaixo quente sobe e a água que está fria em cima desce. Então a gente fala que isso é uma corrente de convecção, tá? Essa é uma forma também de transmissão de calor. Eu coloquei ali uma charge da galinha, né? Que acabou virando um frango assado no sol ali, mostrando a irradiação solar, né? Então o sol tá mandando ali o calor dele. Foi tanto calor que ele acabou assando a galinha ali e ela virou um frango assado. Galinha virou um frango assado, né? E aí embaixo eu tenho também uma irradiação, né? Que aí eu tenho o Bidu conversando com um bloco de gelo, né? E à medida que esse bloco de gelo vai ganhando energia do sol, ele vai mudando de estado físico, né? Primeiro ele derrete, vira água, depois ele vira vapor, né? Isso a gente já estudou lá no sexto ano, né? Essas transformações físicas da matéria aí, ok? Uma outra forma de transmissão de calor é o que a gente chama de condução, né? A panela tá quente, né? Aí o Zé doido aí vai lá, põe a mão sem uma luva, né, na panela então o calor que estava lá na tempe do fogão, né, no fogo, passou para a panela e aí quem colocar a mão na panela vai sentir o calor através da condução, tá? Então essas são as formas de conduzir calor. Espero que estejam gostando. Valeu, até a próxima.